Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Rede LFG. Meu nome é Rafael Dantas, eu sou delegado de Polícia Federal, lotado em exercício aqui na Força Tarefa Previdenciária em São Paulo. Sou também professor de cursos preparatórios, cursos de pós-graduação e cursos de graduação. Vamos começar a conversar, a tratar, a partir de agora, sobre a criminologia. Eu sei que esse nome, criminologia, dá a entender que nós vamos analisar só o crime, como se fosse um ramo do direito penal. Nada mais enganoso. Não é nada disso. Tudo bem? Agora, o que é criminologia? Por que eu preciso fazer esse estudo? Não sobre o crime, mas sobre o fenômeno criminoso ou sobre o fenômeno criminal. E eu vou analisar o todo. Então, já fica a primeira dica aqui. Criminologia envolve um estudo muito abrangente. Mas vamos lá. Por que existe tanta preocupação com esse fenômeno criminal, com esse fenômeno criminoso? Criminologia, nós sempre vamos querer saber o porquê das coisas. No direito penal, no sistema jurídico, eu sei que as coisas são assim. Não, por que a norma constitucional ela tem maior poder vinculante que as demais? Porque é assim, porque o Kelsen idealizou assim e assim funciona. Ponto. É muito dedutivo. Na criminologia é muito diferente. Eu sempre quero saber o porquê. Então, nós vamos precisar buscar lá na origem os desvios sociais. Primeiro, nós somos seres humanos e nós nos adaptamos a esse planeta. E olha que adaptação maravilhosa. Nós somos a espécie preponderante do planeta. Nós dominamos todos os ambientes, nós controlamos os outros animais, as outras plantas, estendemos a nossa vida. Por quê? Perceba que o ambiente no planeta Terra, ele é hostil. Quais foram as nossas habilidades que permitiram que a humanidade chegasse até onde estamos hoje? Vamos fazer uma rápida comparação. Quais são as habilidades, por exemplo, de um leão? Ele tem muita força, dentes afiados, garras afiadas, é veloz, enxerga muito bem, ouve muito bem. Comparando com o ser humano, já que os dados antropológicos indicam que sim, nós viemos da África, então convivíamos com leões. Por que nós preponderamos e não os leões? Que habilidades naturais que nós temos? Bom, imagine-se sozinho no meio de uma savana. É perigoso, né? Você não vai sobreviver. Agora imagine você junto com mais 50 aldeões, cada um com seu arco e flecha, cada um com a sua arma, fazendo barulho. Quem corre são os leões. O instinto humano mais profundo e mais diferenciador com relação a todas as espécies do planeta é o instinto gregário. É a nossa capacidade de vivermos em comunidades e posteriormente sociedades e posteriormente com esse auxílio mútuo nós desenvolvemos a civilização. Aí sim a prosperidade humana nos trouxe até aqui. Enfrentamos pandemias, essa não é a primeira. Enfrentamos animais bravios, intempéries da natureza e estamos aqui, cada vez em maior número. Só que, quando os seres humanos começaram a viver em grupos cada vez maiores, nós percebemos um outro tipo de problema. Para a convivência em grupo, faz-se necessário o cumprimento de algumas regras. Então, aí que começa o tal do pacto social do Rousseau. Para viver em comunidade, para viver em colaboração com os demais, os seres humanos têm que deixar uma parcela de sua liberdade. Então, para viver em comunidade, eu não posso fazer tudo o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero. Eu preciso abrir mão de parcela de minha liberdade
para conseguir viver em comunidade, posteriormente em sociedade, posteriormente em civilização. Senão, a cooperação é impossível. Só que algumas pessoas não compreendem como esse viver gregário é positivo. E ao invés de se dedicarem à filantropia, significa que meus esforços pessoais serão despendidos para o bem comum, algumas pessoas tidas por antissociais, elas desenvolvem a misantropia. Elas aproveitam as benesses do bem comum de maneira muito individual. Então, desde o início da civilização, práticas antissociais nunca foram toleradas. Tanto que, logo que a escrita foi desenvolvida, as comunidades trataram de estipular e escrever as regras. Não temos ali o Código de Hammurabi, as leis das 12 tábuas? Foi isso mesmo. Só que, desde aquela época, a gente já percebe até uma certa proporcionalidade, meio que instintivamente, nós percebemos que existem atividades antissociais que causam um embaraço, que causam algum constrangimento, que causam alguma dificuldade para a vida em sociedade. E outras atitudes antissociais que são perigosas ao instinto gregário. Atividades que têm a capacidade de desagregar as pessoas, de promover uma involução. Ao invés das pessoas viverem juntas, elas perdem a confiança umas nas outras e passam a viver isoladas. Voltamos ao primitivismo. Então, algumas atitudes antissociais são perigosas aos fundamentos da sociedade humana e perigosas aos fundamentos da civilização humana. Essas atividades, essas atitudes antissociais, desde sempre, configuraram as infrações mais graves, punidas com maior rigor. Essas infrações hoje, nós a temos como crimes. Tudo bem? Então, esse vai ser o nosso ponto de partida. Então quer dizer que as outras infrações não são importantes para a criminologia? São. Tanto que, muito embora não configurem crimes, elas podem explicar um caminhar de como uma pessoa tornou-se criminosa. Isso também é importante para a criminologia. Então, o nosso ponto de partida aqui, o inicial, foi diferenciar infrações, atividades antissociais que não têm o condão de desagregar socialmente, de destruir a civilização humana, de atividades antissociais que sim, são desagregadoras socialmente e podem destruir a civilização. Os maiores temores do ser humano referem-se a ele a ser abandonado em meio a um ambiente selvagem. Dá uma olhada no Código Penal, se não é um pouco disso. No ambiente selvagem, a vida dele não vale nada. O ser humano deixa de ser a sua essência, deixa de ter a sua essência, a sua personalidade, as suas memórias, toda essa universalidade. Para os outros animais, nós somos um aglomerado de ossos, gordura, músculos. Somos isso. Então a vida humana não vale nada. Não é homicídio? E todo o trabalho, imaginemos um caçador-coletor. Todo o trabalho que ele teve de caçar ali um javali, de separar os ossos da carne e de repente vem um animal mais forte, que não fez nada, e subtrai aquela caça suada do coletor-caçador. Isso, na visão instintiva do ser humano, é algo inaceitável. O que não são os crimes contra o patrimônio? E mais, a imagem do ser humano, a dignidade do ser humano. Então nós repelimos naturalmente a selvageria. Nós gostamos do ambiente natural, para passear, para fotografar, para viver não.
Tanto que existe um programa, né, no canal Discovery que chama Largados e Pelados. É um reality show onde pessoas são abandonadas nuas em meio ao ambiente natural. Perceba como essas pessoas sofrem. Nós não somos feitos para isso. Nós, seres humanos, somos feitos para viver em sociedade. Só que para vivermos em sociedade, nós precisamos exercer um certo controle sobre pessoas que se desajustam e põem em risco nosso ideal de civilização. Aqui você também já começa a perceber uma grande diferença entre criminologia e o próprio direito penal. Enquanto o direito penal se preocupa muito com o pós-crime, quem foi o autor, qual é a tipificação, qual será a pena, a criminologia preocupa-se bastante em evitar a prática desse desvio social. Para a criminologia, o melhor crime é aquele que não acontece. Que medidas, que mecanismos nós podemos implementar para evitar que um crime seja praticado? Por que um crime aconteceu? E a vítima? O que pode ser da vítima? Então, a criminologia ela é bastante complexa. É muito interessante esse nosso primeiro encontro para que você module a forma de pensar. Numa ciência, até mais importante do que as respostas são as questões. Essas são as questões da criminologia. Então, toma cuidado, né? Criminologia, apesar desse nome aqui, ela não trata só de crime. Quando a criminologia, né, ela vai fazer menção a crime, ela não tem, né, aquele tecnicismo do direito penal que diferencia crime de infração penal. Crime de contravenção penal. Então, para a criminologia, infração penal significa crime, é um sinônimo. Em direito penal, não. Então, as terminologias são também diferentes. Então, para a criminologia, apesar do nome aqui, nós estudamos sim as infrações de menor potencial ofensivo, os crimes e as contravenções penais. A criminologia chama tudo de crime. Então, criminologia é o estudo do fenômeno criminal. Tudo bem? A criminologia é algo novo? Não. Não é uma preocupação nova, porém, os povos mais antigos não conseguiam definir, não conseguiam organizar esse tipo de preocupação. O sistema de justiça criminal ele é muito antigo. Então, lá desde os tempos romanos, gregos e até mesmo egípcios, nós temos vestígios históricos de que os povos se preocupavam em processar, né, em julgar e punir pessoas que praticavam atos antissociais. Elas tinham ali uma curiosidade de saber o porquê, mas não tinham os mecanismos, não tinham uma sociedade tão organizada, com sobras materiais para que as pessoas tivessem tempo de se dedicar a isso. Então, tradicionalmente, o nosso sistema de justiça criminal sempre se preocupou muito com definir o que é crime e punir o criminoso. Nós ficamos ali presos nesse binômio. Quando você observa o Código de Processo Penal, existe isso também. Procura algo sobre a vítima no Código de Processo Penal. Põe lá um Ctrl F. São poucas as menções. Agora procura criminoso, réu, acusado. Mas tem de monte. Crime, delito, tem de monte. Então, nosso sistema de justiça criminal, ele tem esse limitador. Nosso primeiro passo hoje aqui é acertar essas definições. Então, conceitualmente, nós temos diferenças. Primeiro, o crime, ele é compreendido como um problema, tanto pela criminologia, como pelo sistema de justiça criminal, como pelo direito penal, pelo direito criminal. Tudo bem? Só que
o sistema de justiça criminal, por melhor que ele funcione, ele não tem mecanismos que funcionem de maneira sistemática e eficiente, né? Não funciona de maneira sistemática e eficiente, de modo a evitar crimes. Então, em que pese o sistema de justiça criminal punir criminosos, será que isso evita o crime de maneira sistemática e eficiente? A resposta é não. Por que não? Onde o sistema de justiça criminal poderia estar falhando com isso? Primeiro, é função do sistema de justiça criminal evitar os crimes? Não. Não. O sistema de justiça criminal, ele serve, sim, para apurar, processar e punir criminosos com justiça. Evitar a prática de crimes depende de políticas criminais. Eu tenho políticas públicas que podem evitar a prática desses crimes. Então, direito penal e política criminal funcionam em ambientes diferentes. Só que a criminologia pode instruir cientificamente, orientar cientificamente de maneira muito mais eficiente a ambos, aos dois. Então, esse estudo é bastante importante. Então, acreditar que o sistema de justiça criminal vai evitar crimes é um erro. Ele nem é feito para isso. E mais, os conceitos adotados pelo direito penal são diferentes dos conceitos adotados pela criminologia. Então, muito embora a palavra pode ser a mesma, como por exemplo, crime para o direito penal significa algo, e crime para a criminologia significa algo diferente. Vamos ver isso aqui? Isso é importante a gente evitar. Para o direito penal, nós adotamos o conceito analítico de crime. O que é crime? Bom, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, eu observei o que levou a pessoa a cometer esse crime. Por que ele cometeu, o que falhou, o que o impediu, o que não impediu? Não. Ah, então a criminologia vai muito além disso? Sim. Tudo bem? Outro aspecto diferente aqui, ó, que a gente tem. O conceito de criminoso no direito penal. Ele é diferente do conceito de criminoso para a criminologia. Tudo bem? Então, para o direito penal, criminoso é todo aquele que, voluntariamente, com dolo ou culpa, deu causa a um resultado típico. Mas ele tem algum atavismo, esse sujeito? Ele tem algum desvio social? O ambiente, o quanto que o ambiente o influenciou para isso ou para aquilo? O direito penal pouco quer saber. Pouco quer saber. Então, um primeiro aspecto aqui a ser muito destacado é de que a criminologia não é um ramo do direito penal, não é uma espécie, não é um corolário do direito penal. Muito pelo contrário. Então essa é uma das primeiras perguntas ali que aparecem em concurso público. Vamos lá. Criminologia é um ramo do direito penal? Será que é? A resposta é não. Criminologia não é um ramo do direito penal. Só que a gente tem que ter cuidado em tempos de tamanha polaridade que nós temos na sociedade, em dizer, não, então criminologia não é um ramo do direito penal, então significa que ela não tem nada a ver com o direito penal? Não é isso. Sim, ela tem a ver com o direito penal, só que não só com ele. Não se confunde com ele. A criminologia é mais ampla do que o direito penal, que é mais restrito. Mas o que vem a ser, então, criminologia? Esse conceito aqui é fundamental.
Tem que saber? Tem que saber de cor. Vamos dar uma olhada aqui, o que é que significa, né, criminologia? Qual que é o conceito de criminologia? Eu já sei que é algo mais amplo. Mais amplo em que sentido? Nesses aqui. Olha lá. A criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar. Peraí. Por que é uma ciência empírica? A criminologia, ela parte de dados da realidade para alcançar conclusões criminológicas. Então, a criminologia é a ciência do ser, da vida como ela é. E ela se vale do método indutivo. Como assim? Vamos imaginar uma situação e eu tenho aqui um problema, né, criminal referente a crimes de estupro. E a criminologia se propõe a estudar os estupros que estão acontecendo. Onde é que esses estupros acontecem? Acontecem em lugares onde existe uma cultura, né, de apologia ao banditismo. Então não é bonito ter ordem. Os bandoleiros é que são ali as pessoas com maior fama. Lugares ali com pouca iluminação. Lugares onde a cultura do estupro, né, com uma cultura machista e misógina, é lugar comum. Então, existindo esses ingredientes, existem crimes de estupro em maior quantidade. Logo, se observar um outro ambiente com esses mesmos ingredientes, eu já posso concluir que estupros vão acontecer naquele lugar. Por quê? Porque eu observei esses ingredientes no ambiente A, no ambiente B, no ambiente C, no ambiente D, no ambiente E. Então, essa repetição de dados observados empiricamente me permitem concluir por indução, indutivamente, de que isso é uma verdade. Tudo bem? Com o direito penal, tudo acontece ao contrário. O direito penal é a ciência do dever ser. Você não deve praticar um homicídio, você não deve praticar um roubo, você não deve praticar um peculato. Então eu tenho uma fórmula ali dedutiva, onde alguém imaginou que aquilo ali era um ideal de civilização, e as pessoas que tratem de se adaptar àquele discurso. Ele precisa ser coerente e coeso, porém ele não se preocupa em observar a realidade. Então, criminologia, por isso que é uma ciência empírica. Eu preciso de dados da realidade. Então eu não posso supor que exista um genocídio de jovens negros em periferias. Eu preciso demonstrar. Então muito se fala um genocídio de jovens negros nas periferias praticados pelas polícias. Espera. Como é que isso acontece? É a criminologia que vai questionar. Eu não posso pegar uma estatística e lê-la ali secamente. Criminologia não se presta a isso. Por isso que nós vamos continuar a observar. Primeiro, é uma ciência empírica e interdisciplinar. Eu não falei que nós não podemos observar a estatística de maneira, né, leviana, secamente? Não. Interdisciplinar porque ela vale-se de outras ciências para desenvolver os seus estudos. Tudo bem? Então a criminologia não é uma ciência autônoma? É sim. A criminologia é uma ciência autônoma, porque ela tem objeto e tem métodos próprios. E isso é muito importante para concurso, hein? Saber do objeto e dos métodos da criminologia. Então, muito embora a criminologia se valha de conceitos, de observações, de pesquisas realizadas por outros ramos da ciência, ela não toma essas conclusões para si. Ela aproveita desses estudos e constrói uma conclusão cientificamente orientada e criminológica. Certo?
Então ela é multidisciplinar por quê? Porque ela se vale de conhecimentos oriundos da biologia, da sociologia, da estatística, da medicina legal e do direito também. E do direito também, por isso que é multidisciplinar. E algo muito importante, nesse encontro aqui você não pode, né, sair sem saber isso de cor. Nós vamos bater até o final desse curso, né? Até que na sua cabeça isso tem que estar decorado. O objeto da criminologia é o objeto de análise. Ele é muito mais amplo, né? Ele é praticamente o dobro do que do direito penal. Então ela analisa o crime, tudo bem? O criminoso, a vítima e o controle social. Cada um desses objetos tem conceito diferente daqueles oriundos do Código Penal, oriundos do sistema de justiça criminal, da doutrina penal. Por quê? Porque esses conceitos são construídos de maneira multidisciplinar. Multidisciplinar, como a gente já vinha dizendo aqui, então vamos aproveitar, né? A criminologia, ela se sustenta, ela constrói os seus conceitos, ela constrói os seus estudos a partir de evidências, a partir de análises oriundas da biologia, da sociologia, da psicologia, da medicina legal e do direito também. Então, dizer que criminologia e direito, principalmente o direito penal, não tem nada a ver é mentira. Uma das disciplinas, né, que servem aqui para a criminologia desenvolver os seus estudos é também o direito, né? Então, por isso que ela é interdisciplinar. Promove uma visão muito mais ampla da criminalidade. Tudo bem? E essa visão ampla da criminalidade envolve esse objeto alargado que, né, tem dentre suas espécies o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Tudo bem? Então, multidisciplinar e com objeto, né, dividido em 4. Nós vamos analisar cada um deles. Cada um deles. Depois, né, conforme verificaremos ali o histórico da criminologia, e diferentemente de outros ramos, de outros temas que aparecem lá no seu concurso, a história da criminologia é muito importante, você vai perceber que esse conhecimento sobre o crime, sobre o criminoso, né, sobre a vítima e o controle social, ele vem sendo galgado, ele vem sendo escalado com muito esforço científico, com tentativa e erros. Tudo bem? Então, vamos terminar esse nosso encontro de hoje. É muito importante que você module, que você adapte, que você crie uma arquitetura, né, na sua cabeça para que consiga estudar criminologia. Então, é um estudo diferente dos demais ramos. É uma visão muito mais ampla, é uma visão também muito mais preventiva, né, e que pretende resolver esse problema de justiça criminal. Não apenas e tão somente encarcerar as pessoas. Tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima!